Sabe o que essa turma resolveu aprontar? As estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Maranhão, incentivadas pela professora Lívia, reuniram histórias, não qualquer uma, mas aquelas que passam despercebidas nas ruas, nas calçadas, na nossa frente. O longform é fruto da disciplina de web jornalismo. Com o formato escolhido, a sala de aula dividida em grupos teve a oportunidade de usar textos maiores e com profundidade até pouco tempo não utilizada no jornalismo online. A proposta é fazer um trabalho que a gente pudesse pegar um tema e desenvolver ele o máximo possível. A ideia do longform é essa, da reportagem multimídia, porque a gente trabalha múltiplas linguagens. Trabalha o texto, trabalha vídeo, trabalha imagem, infográfico. E a ideia é que a gente dividiu a turma em grupos, né, e cada grupo ficou responsável por um viés. E aí a ideia era que cada grupo esmiuçasse o que pudesse do assunto, né, até esgotar o assunto. O projeto Sujeitos Ocultos permite outro olhar, por exemplo, ao morador de rua, a empregada doméstica, pessoas com deficiência, idosos. Inclusive, esse foi o tema que ficou com o grupo da Isabel. Ela visitou o Lar São Francisco. É muito diferente ver pessoas que não têm essa questão da família perto, né, de ser cuidado pela família, como a maioria dos idosos, e perceber que eles têm, cada um tem uma história, assim como todos os outros idosos que a gente conhece têm uma história, têm uma vida, aconteceram coisas, às vezes muito parecidas, mas que muitos também são marcados por alguma perda de familiares, de esposa, de filhos, e que chega num ponto que eles acabam não tendo mais ninguém. Ou, às vezes, tem uma família que não consegue dar o devido suporte, né? Não consegue dar assistência médica, não consegue ficar em casa para cuidar, não consegue dar apoio. E aí, essas pessoas, quando ficam sozinhas, elas realmente precisam de companhia e de cuidado. E se a família ela não tem como dar esse suporte, elas acabam indo para esses espaços. A Jaísa e a Suzete se surpreenderam acompanhando a rotina de alguns garis. A princípio, a gente teve um pouco de dificuldade de falar com elas, porque elas são bem tímidas. Inclusive, o rapaz também que a gente conseguiu entrevistar durante a noite. E eles quase não querem falar, eles têm essa dificuldade de se expor, falar do seu trabalho. Mas todos falam com muito orgulho que gostam daquele trabalho, que eles são felizes naquele trabalho. Inclusive, a gente conheceu uma história de mãe e filha que trabalham juntas. E que foi a primeiro quem começou a trabalhar foi a mãe, depois foi a filha. E a mãe conta uma história de vida muito interessante. Muitas pessoas que a gente entrevistou também não se veem como pessoas invisíveis, que também foi uma dificuldade, porque, de uma certa forma, apesar de elas não se verem, a sociedade trata elas assim, porque muitas pessoas passam aqui, como a gente estava fazendo entrevista, a gente sentou com elas no chão, ficou entrevistando, fotografando, e a gente lá e o pessoal transitava e simplesmente fazia de conta que a gente não estava ali. Nem a gente e nem as pessoas que estavam trabalhando vestidas de gari. Foi sentir na pele, então? Isso. A gente se colocar no lugar das pessoas que são vistas como sujeitos ocultos ou invisíveis pela sociedade. A produção dos Sujeitos Ocultos deu um trabalhinho, mas somou bastante, segundo a Bárbara. Eu acredito que para a produção dos textos, como a gente já está mais habituado a escrever um texto mais direto, mais voltado realmente para o impresso, quando a gente vai trabalhar um texto que é mais bem pensado, mais detalhado, com muitas informações, um texto mais longo, acaba que, por a questão do hábito mesmo, a gente tem um pouco de dificuldade. Mas foi um desafio muito bom, assim, foi um crescimento que eu, pelo menos, e acredito que as colegas também, a gente teve que fez com que a gente enxergasse de uma outra forma de fazer uma pauta. Porque, às vezes, a gente olha de uma forma muito direta de finalizar ali aquele texto, a piramidezinha invertida que todo mundo conhece, mas quando a gente vai trabalhar um texto mais longo, a gente tem que pensar em detalhes. E nesse trabalho que a gente fez no longform, a gente trabalhou tanto texto quanto vídeo, infográficos, as imagens também foram bem pensadas. Então, tudo isso para poder gerar um produto final, que era o site. E aí a produção do site foi outro desafio, porque a gente não tinha tanta experiência
em mexer no código-fonte, em fazer toda essa parte mais técnica. E aí foi por conta própria, a professora e a gente. E aí também teve o professor Lucas, que ajudou a gente no final, que fez com que a gente conseguisse deixar ele do jeito que está.